Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, todos os irmãos da ADMJN. Quero deixar uma palavra para o vosso coração. Está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, vamos meditar um pouquinho aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite. Primeiramente, quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. E Paulo envia esta carta a esta igreja, a qual ele fundou e passou 2 anos de sua vida ensinando, doutrinando, evangelizando aquela cidade de Éfeso. Aquela cidade de Éfeso que tinha em sua cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo, o santuário da deusa Diana. E assim, Paulo ele introduz ali o evangelho com muita eficácia. A palavra de Deus, através do Santo Espírito na vida de Paulo, produz grandes resultados de conversões naquela cidade. Então, uma igreja que passou ouvindo o apóstolo Paulo 2 anos, agora tem coração e tem entendimento para receber uma carta doutrinária tão forte como a carta aos Efésios. Uma carta que serviu para circular em todas as igrejas, na Ásia Menor, como Filipenses, Tessalonicenses, essas Colossenses. Essas cartas receberam um pouco deste conteúdo, desta carta que foi direcionada à igreja que estava em Éfeso. Então, uma igreja poderosa no Espírito Santo, na palavra e no entendimento das coisas espirituais. Então, como uma cidade era muito idólatra, era uma cidade ovacionada, a igreja de Deus, ela era rica, porém rica espiritualmente. O apóstolo Paulo ele vai mencionar aqui 3 bênçãos da parte de Deus para o crente, para mim e para você. O crente que foi lavado e remido com o sangue do Senhor Jesus. Primeiro, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus preparou o nosso resgate antes da fundação do mundo. Deus preparou a nossa redenção antes da fundação do mundo. Segundo, Deus se revelou em Cristo Jesus, trazendo sim o resgate e redenção na cruz do Calvário, abençoando as nossas vidas e nos libertando da maldição do pecado e da morte e das mãos do inferno e do diabo, ressuscitando ao 3º dia e assim nos dando o direito da salvação e da justificação pela fé em Cristo Jesus. E agora o terceiro, uma das bênçãos espirituais, é através do Espírito Santo de Deus, aonde nós lemos. E Paulo ele fala de 2 bênçãos espirituais que está sobre a igreja, através do Espírito Santo de Deus. A primeira Paulo ele menciona a palavra que vós foste selado com o Espírito Santo da promessa. Uma das bênçãos que o Espírito Santo derrama sobre nossas vidas é o seu selo. E a segunda, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então eu quero bater um pouquinho na tecla aqui, nessas 2 palavras. O que significa selo? Selo era algo que identificava alguma coisa, e aquilo direcionava aquele objeto como se ela tivesse dono. O selo era uma marca
que toda pessoa que olhava, observava que aquele objeto, ela tinha dono, que aquele objeto já foi comprado. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer um raciocínio para nossas vidas. Por quê? Porque você se lembra da conversão? Você se lembra o dia que você se converteu? O dia que você se converteu, eu sei que foi lindo. Deus trabalhou de várias formas para converter e tirar você do mundo, do pecado, das mãos do diabo. Mas, queridos, entenda que a salvação chegou até a mim e você através da pregação do Evangelho, através da anunciação do Evangelho. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazei discípulos. O trabalhar do Espírito Santo foi através da palavra de Deus. E você ouvindo algum evangelista, algum amigo, algum obreiro cristão, a palavra do Senhor, o Senhor despertou dentro do seu coração a fé. E você aceitou a obra da salvação em Cristo Jesus. E a partir daí, o Espírito Santo passou a fazer de você morada. O Espírito Santo passou a fazer de você templo, habitação. E o Espírito Santo começou a trabalhar no processo. E qual é esse processo? De transformação. Processo de santificação. Nós fomos santificados por Deus, justificados por Deus e chamados pelo Espírito Santo para viver uma vida em santidade. Então o Espírito Santo de Deus, quando ele está habitando em mim, ele está me selando, ele está me separando, ele está colocando em mim um selo e dizendo que eu tenho dono, que eu sou algo que o Espírito Santo não permite ser inviolável. E muitas das vezes, querido, o pecado nos cerca, muitas das vezes o diabo lança suas tentações, mas entenda que eu e você somos selados pelo Espírito Santo da promessa, somos propriedade única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. Deus está guardando a minha vida e a sua vida para o grande dia da redenção, do resgate do Senhor, uma redenção inviolável. Por isso ele não permitirá, ele sempre trabalhar ao nosso coração e à nossa mente para que viemos obedecer a sua palavra, em viver em santidade, em viver, aleluia, aquilo que ele nos direciona a vivermos. Então, querido, o Espírito Santo de Deus, ele tem o trabalhar de transformar, nos lapidar, trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, trabalhar na nossa mente, depositar em nós o dom espiritual, a vida espiritual, nos incomodar. Sabe um trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, querido? Nesses dias de quarentena, quantas vezes você, dá licença, quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado ao Senhor? Quantas vezes você tem se ajoelhado, buscado em oração? Eu não sei se é uma, duas ou três, mas entenda que se fosse por mim e por você, muitas das vezes nós não tomaríamos atitude de orar. Mas sabe quem provoca o desejo de orar? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem nos coloca o desejo de jejuar? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem coloca o desejo de ler a Bíblia, estudar, meditar? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem nos revela os segredos da mente de Deus para nós? O Espírito Santo de Deus. Então, querido, o Espírito Santo de Deus está sobre minha vida e tua vida. Então nós devemos colocar a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso agir, o nosso pensar nas mãos e da influência do Espírito Santo de Deus. Quero abrir aqui a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14.